Boa noite, galera tricolor. Mais um jogador do Fluminense na mira de clubes europeus. Pois é, agora a janela abrindo vai ser esse inferno aí direto, né? E esse tipo de notícia a gente vai comentar bastante sobre isso, porque o Fluminense definiu uma cifra milionária aí para negociar o jogador, o que pode trazer um pouco de tranquilidade para nós, torcedores, tá certo? O Fluminense acertou nessa, o Fluminense errou, quem são os clubes de olho nesse jogador? A gente vai trazer tudo isso nesse vídeo para você, tá certo? Então fica comigo aqui, assiste esse vídeo até o final para não perder nada da informação. Mas antes de começar a falar, né, sobre essa notícia, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, tá? Essencial que você aperte o botão aí do joinha, tá? Deixa o seu like no vídeo. O YouTube entende, né, que vídeos com muitos likes são interessantes, são relevantes e ele acaba divulgando esses vídeos para pessoas que assistem conteúdos similares aí no YouTube. Então dá uma divulgada legal no nosso canal, ajuda muito o nosso trabalho a crescer, a se propagar, tá certo? E, enfim, dá uma força demais a gente para a gente estar produzindo sempre conteúdos aqui sobre notícias, análises, né? Informações sobre o Fluminense, sempre com muito bom humor para você, tá certo? Então, com o like, você já ajuda demais a gente, tá bom? Já peço essa ajuda aí para vocês, conto com a colaboração e vamos lá para notícias sem mais delongas, tá? A Netflix postou na tarde dessa segunda-feira, segunda-feira não, perdão, hoje já é terça, tô ficando maluco. Postou na tarde dessa terça-feira a informação de que Matheus Martins, atacante do Fluminense, né, destaque da base que está retornando, né, após um período de treinos aí com a seleção brasileira, deve jogar amanhã contra o América Mineiro, inclusive, postamos vídeo mais cedo falando sobre isso, né? Matheus Martins está na mira aí de clubes do futebol espanhol e do futebol português. E o Paulo Brito já revelou, inclusive, um dos clubes que está de olho no Matheus Martins. É um gigante europeu, é o Benfica, tá? Que já está monitorando o atleta. E ele traz aqui, né, um detalhe importante, relevante, que o Benfica está vendendo o Everton Cebolinha, né? O Everton Cebolinha está muito próximo aí de reforçar o Flamengo, né, nosso rival, a dissidência aí. E o Benfica pode, né, ir ao mercado para buscar um substituto para ele. Também perdeu o Darwin Núñez, né, que foi um grande destaque aí da temporada, foi pro Liverpool, né? O Benfica vai fazer contratações para o ataque, vê com muito bons olhos o Matheus Martins, tá certo? Mas o próprio Paulo Brito, né, traz a notícia aqui na Netflix de que o Fluminense não descarta vender o jogador, mas definiu já um valor, tá? O Fluminense quer vender o Matheus Martins por algo próximo, né, de 10 milhões de euros, o que daria aí na cotação atual 53 milhões e meio de reais, tá? E aí as propostas, né, o interesse dos times aí não chegou nem perto disso. Ele traz aqui também na notícia que os outros dois clubes que sondaram, né, o Matheus Martins, o da Espanha, né, e o outro de Portugal, são clubes medianos, né, que não fariam esse aporte financeiro tão grande. E o próprio Benfica também não está interessado em ir com tanta grana nesse momento pelo Matheus Martins, até porque a gente já falou aqui, né, sobre o Matheus Martins, eu comentei nesse vídeo, vai estar aí no card, né, comentei um pouquinho mais a fundo sobre ele, mas o Matheus Martins, né, é um jogador que tem muito potencial, mas hoje, né, ele não é nem titular ainda do Fluminense. Talvez jogue como titular amanhã contra o América e tal, mas ele não é aquele jogador que a gente já consegue botar aquela coisa de, pô, ele é o titular, ele é o cara aqui para levar o time do Fluminense, como era, por exemplo, o Luiz Henrique, né? Então, assim, é um jogador que ainda tem uma curva de evolução. Por exemplo, isso aí de ser um substituto do Everton Cebolinha, eu já discordo. Ah, o Cebolinha não jogou tão bem no Benfica, não conseguiu se desenvolver e tal. Sim, de fato. Só que o Cebolinha é um jogador que foi para lá muito mais pronto, era um jogador de seleção brasileira, né, quando foi para o Benfica. Né? E o Matheus Martins é um jogador de seleção brasileira também, mas de seleção brasileira sub-20, né? É um jogador que ele tem muito mais margem para evoluir lá na frente do que já chegar impactando hoje. Hoje, né, gravo esse vídeo no dia 14 de junho de 2022, ele sequer é titular do Fluminense. É um jogador que tem entrado cada vez melhor, tem ajudado o time do Fluminense, está ganhando seu espaço. Com a saída do Luiz Henrique, vai ganhar ainda mais espaço, mas hoje não é titular do Fluminense. O Luiz Henrique ainda está por aqui, né? É o titular. Do outro lado, joga o John Arias, né? E aí, depois que sair o Luiz Henrique, talvez ele ganhe oportunidade, talvez ele ganhe espaço, talvez o Fluminense volte para um 4-4-2, né, com o Natan entrando, tem o próprio Michel Araújo vindo aí. Então, assim, não é certeza de que o Matheus Martins vai ser titular nesse time, embora, né, com a saída do Luiz Henrique, ele vai ganhar ainda mais espaço. Então, assim, não chegaria, né, chegará, não dá para afirmar, né, mas não chegaria impactando nessa janela no meio do ano no Benfica, sendo o titular do time, enfim.
e aí por isso o Benfica não cogita, né, fazer essa proposta tão alta, né, pelo Matheus Martins. Vale lembrar, né, que em outros momentos surgiram aí rumores de propostas pelo Matheus Martins, até na casa ali dos 7 milhões de euros, né, que é um valor alto para um jogador que ainda não teve tanto destaque no profissional, né, é porque, a texto de comparação, né, o Fluminense vendeu o Luiz Henrique por 9, 8, 9, né, tem essa discussão aí, com, claro, metas, né, e tal, que batem 13, mas valor fixo de 8 ou 9, né. Vamos botar 9 aí para aumentar o valor e, enfim, para a comparação ficar melhor, né? É, 7 milhões do Matheus Martins ainda na base é um valor até alto, né? Mas, enfim, foi um rumor aí que saiu, não se concretizou. O Fluminense também, na época, não estava interessado em vender. Se eu não me engano, era o Hoffenheim da Alemanha, também teve, acho que, lá de clubes da Ucrânia ou da Rússia, alguma coisa assim, que aí para o jogador também não é tão interessante, né? Um cara com o potencial do Matheus Martins ir para a Ucrânia ou Rússia não é uma coisa tão interessante para ele. Futebol português já é muito interessante. Acabei de citar aí o Darwin, né? O Darwin Nunes, que foi vendido pelo Benfica para o Liverpool agora, né? Por acho que 75 milhões de euros, alguma coisa assim. É, é um jogador que surgiu aqui no Penharol, se eu não me engano. Foi para o Almeria, meteu alguns gols no Almeria, se destacou lá. Foi para o Benfica, fez uma temporada espetacular no Benfica, né? Ele foi para o Benfica por 25 milhões de euros. Do Benfica, ele fez a temporada espetacular, está sendo vendido agora para o Liverpool por 75 milhões. Ou seja, jogadores, quando vão, né, para o futebol português, aí tem vários outros exemplos, né, que se destacam. Mais antigamente, o Davi Luiz, que agora está no Flamengo, o Ramires, próprio Di Maria, né? Citei 3 jogadores do Benfica aqui, né, que jogaram no Benfica, depois foram vendidos para grandes clubes. No Porto, o próprio Hulk foi vendido depois para o Zenit, que não é um grande centro, mas foi por muita grana, né? Sempre esses clubes acabam vendendo jogadores muito caros para clubes maiores, né? Militão, se eu não me engano, Casemiro eram do Porto, não foi isso? Tenho quase certeza que os dois jogaram. Não, Casemiro acho que foi por empréstimo, mas o Militão foi comprado pelo Porto, foi vendido, enfim. Esses clubes portugueses, né, têm esse costume de vender jogadores para centros principais assim da Europa por muita grana, e os caras já chegam com mais moral após se destacar em Portugal. A galera não para análise, né, desses clubes gigantes europeus, o futebol português é mais forte que o brasileiro. O cara se destacar em Portugal é mais impactante, né, mais relevante do que ele se destacar aqui no Brasil. Então, jogar em Portugal para esses jovens jogadores brasileiros é uma coisa muito interessante, né, porque é um degrau ali, é um trampolim bom para você chegar num grande clube europeu com mais moral, com mais tarimba, né, para já chegar impactando e jogando. Então, assim, essa aqui é a minha análise, né? Até para o próprio Matheus Martins. E jogar no Hoffenheim, é, são poucos os casos aí de jogadores que se destacam no Hoffenheim, jovens brasileiros, né, que chegam no Hoffenheim e se destacam. Eu lembro do Firmino, que é o único que a gente fala, porque acho que é o único que aconteceu, né? Foi um jovem para o Hoffenheim, se destacou lá, e aí foi para um clube maior, né? Foi para o Liverpool, enfim, se destacou demais do Liverpool, o Roberto Firmino, mas é um centro um pouco mais difícil de você se desenvolver. A Itália também é um centro um pouco mais difícil do jogador acabar se desenvolvendo. Portugal é o melhor dos mundos para jogadores brasileiros, né? É o melhor dos mundos, os caras conseguem se adaptar muito mais fácil, se destacando lá, vão para clubes gigantes da Europa por valores muito altos, né? E, enfim, é muito melhor para eles. Então, para o Matheus Martins, uma ida para o Benfica não seria má ideia, mas o valor, né, que o Benfica aparentemente está disposto a pagar pelo jogador tá longe, né, do que o Fluminense quer. Segundo aí a notícia do Paulo Brito, o Fluminense quer 10 milhões de euros, né, cerca de 53 milhões de reais, pelo Matheus Martins. O que hoje, né, pelo que ele já apresentou no Fluminense, eu acho que seria um valor espetacular, né? Mas ele tem potencial para muito mais. É aquela coisa que eu comentei também no vídeo do Luan Brito, né, que é um outro jogador que está na mira do Porto. Vai estar no card aí um vídeo comentando sobre essa situação, né? Que enquanto o cara não se destacou no profissional, o valor geralmente é mais abaixo, né? Se ele se destacou e, enfim, tá voando aí, a gente vai exigir um pouco mais. O Matheus Martins, se ganhar a posição de titular nesse segundo semestre, pode aí, enfim, valer até bem mais do que 10 milhões de euros, tá? Mas hoje o que o Fluminense quer é algo nessa casa aí. E Benfica e esses dois clubes aí que não tiveram nomes revelados, né, um de Portugal e um da Espanha, medianos, não fariam um investimento tão alto no jogador, tá certo? Essa é a notícia. Matheus Martins na mira do futebol europeu, né? Clubes fazendo sondagens um pouco mais agressivas pelo atleta, mas no momento não há proposta, tá? Pelo jogador no momento. Ao que tudo indica, Matheus Martins segue no Fluminense e amanhã provavelmente será titular contra o América lá no Independência.
Tá certo, meus amigos? Agradeço você por ter assistido esse vídeo até o final. Peço, né, para que você deixe a sua opinião aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia. Matheus Martins, tem muito potencial? Não tem? Tem que vender? Não tem? Vamos trocar essa ideia aí. Bota aí teu comentário sobre a situação do jogador que está na mira aí de alguns clubes da Europa já, né, mesmo sendo tão jovem, tá certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você não é inscrito na Central Fluminense, pelo amor de Deus, né? Vamos se inscrever aí, ativar o sininho. Todas as notícias que estiverem aí referentes ao Fluminense, a gente vai estar trazendo aqui, né, na maior velocidade possível, com muita qualidade, né, e muito bom humor, para vocês ficarem bem informados aí sobre o nosso Flusão, tá certo? Deixa o like aí, compartilha o vídeo com a galera, chama geral para conhecer a Central. Rimou, não foi a intenção, mas é isso aí. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.